Brasil é, do ponto de vista jurídico, um país laico. Nós respeitamos, enquanto Estado nacional, as predisposições estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 também assegura a igualdade religiosa e reforça a laicidade do Estado brasileiro. Uma das formas de explicar a vida que a pessoa tem. Então, a religiosidade, a divindade, ela tem sua origem no ser humano quando ele ainda não era capaz de explicar a realidade. Então, ele vai apelar para uma divindade, para um ser superior que a tudo domina e a tudo controla. Dentro das religiões de matriz africana, existe muito conceito de filosofia, né? A gente enxerga a religião muito mais do que uma religião, muito mais do que um conjunto de práticas que visam apenas um intercâmbio consagrado, né? E quando a gente fala em filosofia, a gente fala em estilo de vida, a gente fala em olhar para uma árvore e não olhar para aquele ser e entender que é um ser à parte, né? Então, eu, por exemplo, sempre quando olho para uma árvore, sempre quando olho para algum lugar da natureza, eu me vejo naquilo. E se eu me vejo naquilo, eu penso que não faz sentido eu poluir uma fonte de água, eu cortar uma árvore sem precisar, eu fazer o uso de alguma coisa da natureza, por exemplo, sem um determinado cuidado, sem que a minha atitude seja predatória. O cientista contemporâneo Albert Einstein dizia que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Em 2019, de acordo com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Disque 100, Contato para Denúncia, registrou 354 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. Cada sociedade tentou impor a seus dominados o seu modelo religioso. Tanto que eu costumo dizer, né? Diga-me o Deus que você acredita que eu direi quem você é. Porque na medida que você constrói um modelo de Deus, para uma sociedade que ainda a religião é muito forte, você já compreende suas formas de ação. Basta lembrar, por exemplo, que o Weber falava, não é? Sobre a questão do protestantismo. O protestantismo tira o pecado do lucro, então o lucro passa a ser uma questão fundamental. Então o lucro é uma questão capitalista. Então como que a religião apoiou o capitalismo? Mas não só o capitalismo. A religião apoiou também as rotas econômicas das cruzadas. Então a desculpa era a cruzada, mas o objetivo material era realmente as rotas comerciais e o acúmulo de terra por nobres da Europa. Então, dentro da filosofia da Umbanda, existe muita ideia do respeito à diversidade. Então, nós entendemos que a religião, ela é muito diversa. Então, se eu estou em uma religião diversa, não faz sentido eu não respeitar a diversidade. Então, esses conceitos, eles pesam muito, quando pesam no bom sentido, né? Quando a gente vai se relacionar com as pessoas ou com os animais. Então, eu costumo dizer que a Umbanda é o meu estilo de vida, é muito mais do que uma religião. Então, tudo que eu faço de bom para mim, para as pessoas, é Umbanda. Está dentro da filosofia da Umbanda. Então, o Espiritismo não tem normas. O Espiritismo não tem regras e não tem normas. A busca é sempre por entender cada vez mais os ensinamentos de Jesus Cristo, e isso é feito através dos trabalhos, do estudo, da compreensão. Tem um palestrante espírita que chama Raul Teixeira, não é meu parente, mas é bem interessante as coisas que ele fala. E ele diz o seguinte: o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta, né? E outra coisa que acontece também é se falar muito que o espiritismo é uma religião de liberdade. Então, o dia a dia, as coisas, a forma como você vai agir, como você vai interagir, se relacionar com os outros, vai de acordo com o teu grau de conscientização das consequências que isso tem.
Mas em nenhum momento alguém vai chegar para você e falar: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir em tal lugar, você não pode conversar com tal pessoa. Não existe esse tipo de coisa. Até porque contraria demais as missões de Jesus Cristo, que é amar todo mundo, né? O amor incondicional. Então, não tem normas, tem liberdade. Tolerância, seja ela de qual tipo for, ela é uma forma de não aceitação e de considerar não legítima aquela prática. E essa intolerância ela pode ser simbólica ou se materializar até em atos violentos. E nesse sentido nós precisamos lembrar, por exemplo, a quantidade de terreiros de candomblé que foram destruídos. E não apenas a intolerância também contra até a Igreja Católica. Então há vários episódios de santos em praça pública e outros lugares mais que são destruídos, pisoteados e por aí afora. Ou mesmo a intolerância geral contra o cristianismo, pisando na Bíblia e por aí afora. Então há vários níveis de intolerância. O ideal é que haja uma pluralidade respeitosa. Não importa o Deus que você acredita, não importa a sua prática religiosa, não importa também se você não acredita, o que importa é que você é um ser humano. E nesse sentido eu estou vinculado às ideias iluministas, racionalistas e humanistas. Ainda, de acordo com o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos da Secretaria Estadual de Assistência Social, o candomblé é a religião mais vulnerável à violação de direitos, seguido da Umbanda. Eu já sofri várias vezes. E, inclusive, na época, no caso, a gente até discutiu por conta disso, né, que eu estava voltando, ainda fazia faculdade, eu estava voltando da aula e eu me encontrei com uma senhora. E aí ela falou alguma coisa comigo, alguma coisa do ambiente, assim, algo como, o sol tá quente, por exemplo. Né? E aí, enfim, eu sempre gosto muito de conversar com as pessoas e a gente começou a conversar. E aí ela começou a falar de Deus e tal, e aí eu percebi que ela era da religião evangélica. Tudo bem, vamos conversar de Deus, a gente tenta conversar com todo mundo, né? E aí ela perguntou se eu ia na igreja. Eu disse que não. Eu falei, não, eu tenho outra religião. Aí ela falou, que religião que é a sua? Eu sou um bandista. E aí ela falou, vocês espíritas vão tudo pro inferno. Então, assim, aquilo não me abalou, né? Porque eu penso assim, que o que está bem fundamentado em mim, no caso a Umbanda, eu não me abalo com essas coisas. Só que há uma preocupação quando isso parte para agressão física, quando isso parte para depredação de patrimônio, que aí já entra numa esfera jurídica e que é bem complicado e que a gente tem visto isso várias vezes, né? Então, é bem complicado. De outras pessoas também, eu ouvi esses relatos, mas também foram pessoas que, felizmente, se posicionaram contra isso, né? São pessoas ativas dentro do movimento contra essa intolerância que a gente vem sofrendo. Então, a parte de preconceito, na minha opinião, ela não está ligada exatamente à religião. Ela está ligada à forma como a pessoa encara o mundo. Ela pode ter preconceito dentro da religião e fora também. Como a pessoa que não tem preconceito religioso, geralmente ela não tem outros preconceitos também. De classe social, de cor, etnia. Então, eu acho que o preconceito está mais ligado à forma como a pessoa encara a vida e como ela encara a si mesma, ou a falta de autoconhecimento, do que exatamente a religião. Então, o modelo de Deus que uma sociedade cultua, o modelo de religiosidade que se pratica, ela legitima uma série de valores, inclusive a exploração, o preconceito e outras coisas mais. E, nesse sentido, cultuar o Deus cristão do modelo europeu é estar vinculado aos valores do homem branco, heterossexual europeu. Então, as outras formas de religiosidade, elas não estão necessariamente ligadas ao homem branco europeu. Happy Boroya, Allah, so happy Boroya, Allah.